Voltamos, gente. Eita, eu tava tão empolgada que esqueci até do breakzinho de 1 minuto. Olha lá. Se os meninos não me tivessem falado aqui, a gente tinha emendado, né? Mas vamos lá, gente. Então, vamos continuar aí as nossas análises, né? Eita, estão conversando aqui num chat, deixa eu ver. Bom dia, Nossa Senhora de Nazaré. Oh, amo você, professora. Thank you very much. Que bom que vocês têm aí um carinho por essa teacher que está chegando agora. Obrigada, pessoal de Coronel José Dias, né? Que bom que vocês gostam da aula, né? A gente está sempre procurando dar o nosso melhor, tá bom? Que bom. Espero estar colaborando de alguma forma para o aprendizado de vocês, certo? Vamos sair desse inglês instrumental mais preparados, né, para o mercado de trabalho desafiador que nós temos, né, aí pela frente, tá bom? Pois vamos lá, vamos retomar. Então, estávamos conversando aí no finalzinho da aula, né, sobre os tipos de linguagem, né? Conversamos aí sobre a linguagem verbal, conversamos que a linguagem verbal, ela usa aí palavras, né? Pode ser palavras escritas, pode ser faladas, né? Conversamos sobre a linguagem não verbal, que o foco já é em quê? Quando a gente fala de linguagem não verbal, a linguagem, a comunicação que ela é feita através de imagens, né? Através de gráficos, tá? Às vezes através até de gestos mesmo, né? Dependendo do tipo de comunicação que está sendo feita. Tá? E falamos que a comunicação ela pode ser mista, né? Ela pode envolver tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. E aí o que é que acontece? Qual a interferência disso nas nossas, quando a gente fala de inglês? É que se a gente conseguir captar as mensagens através desse tipo de linguagem, aí a gente também consegue, utilizando, na verdade, essas ferramentas, nós também conseguimos captar as mensagens que são passadas através da língua inglesa, né? Então, a gente consegue muita coisa, né? A gente consegue ali, vamos dizer assim, usufruir dessa ferramenta. Ela não está ali à toa. Sempre que vocês forem ler as informações em inglês, quando tiverem mensagens, a gente vai falar um pouquinho mais na frente também sobre as marcas tipográficas, que é bem similar aí com a linguagem não verbal, e vocês vão perceber o quanto que essa ferramenta ajuda na hora de fazer as interpretações, tá bom? E aí a gente vai finalizar essa parte com esse exercício, tá? Então, observem a imagem, tentem ler essa frase, na opinião de vocês, né? Quando o aluno ele utiliza aí essa expressão, ele está fazendo referência a quê, certo? Vamos lá, 2 minutos.
Voltamos? Vamos lá, gente. E aí, pessoal, o que vocês acharam? O que vocês entenderam, né? A Nossa Senhora de Nazaré respondeu a letra C, Nova Santana a letra A. Vamos lá, vamos ver então, tá? Gente, observe a imagem, né? Aí eles estão aí numa sala de aula, né? Tem a professora ali na frente, ela diz assim, ó, back to school, tem o nome dela ali, né? Outros alunos, e esses dois aqui atrás conversando, olhando para o livro como se fosse uma coisa estranha, analisem a imagem, né? A Caridade já disse que acha que é a letra D, né? Pois vamos lá, olha só como eles estão achando o livro estranho, né? E aí, o que é que o colega diz aqui para o outro? Deixa eu ativar aqui minha caneta. Deixa eu ver aqui que tem horas que esse negócio se zanga comigo, vamos lá. Ó, e aí esse colega aqui do lado diz essa mensagem aqui para o outro, né? Ele faz psiu, psiu. How do you turn this thing on? How? Como? Né? Gente, essa expressão aqui, ó, turn on, a gente usa para ligar. A gente está fazendo referência a coisa eletrônica quando a gente usa, né? O turn on e turn off, né? Então, o turn on é ligar. Se eu digo assim, ó, turn on the computer, liga o computador. Turn off the computer, desligar o computador, desligar a TV, certo? E aí, ó, ele olha, how do you turn this thing on? Será que esse livro é alguma coisa eletrônica, representando alguma coisa eletrônica? Né? Será que não seria isso? E aí, na letra A, ele fala assim, ó, suspeitar que o colega está com seu material por engano? Creio que não, porque ele está ali, cada um com seu material, né? Ó, B, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno? Também não tem muito a ver com esse contexto, né? C, desconfiar que o livro levado é de outra matéria? Ele está perguntando, how do you turn this thing on? Ele chama o livro de this thing. Como você liga essa coisa? Né? Seria mais ou menos isso, né? Como você liga essa coisa? Né? Letra D, entender como desliga a postura do colega, né? Desconhece a letra E, desconhecer como usar um livro impresso. Ele desconhece como usa o livro impresso, né? Ou seja, a gente hoje vive no mundo da tecnologia, no mundo da informática. As pessoas hoje, né, usam o computador para tudo, né? Então, a gente vê aí, ó, ele pega o livro, é como se ele não conhecesse. Como é que eu ligo isso aqui? O que é essa coisa? Né? Então, quando ele usa essa expressão, ó, turn this thing on, é ok. Ele desconhece como usar o livro impresso. Ele não sabe nem o que é, não sabe usar, né? Por isso essa expressão aí, ó, turn on. Eu expliquei para vocês o que é o turn on e o que é turn off, né? Ok, gente? Então, aí nós temos a letra E. Peguei vocês, hein, com essa. Tá bom? Ok? Deu para entender, gente? O que eu já tinha respondido ali, em dúvida entre a C ou A, né? E ninguém pensou que era a letra E, né? Eita danação, pois eu peguei vocês direitinho, viu? Inclusive, pessoal, essa questão foi uma questão de Enem, tá? Foi uma questão tirada aí de uma prova de Enem, tá bom? Então, olha aí, né? Ok, pessoal, tudo tranquilo, gente, em relação aí a esses tipos de linguagem. Tá? Alguém quer perguntar algo? Eu acho que está tudo alright, né? Então, agora a gente vai conversar sobre as palavras cognatas, né? Então, eu gosto de falar sobre as palavras cognatas, tá? Que são as cognate words, mas eu também gosto de falar sobre os falsos cognatos, né? Que são os false friends chamados, tá? Porque é interessante que vocês conheçam, porque nos textos pode ser que em algum momento você também se depare com o falso cognato. Mas vocês vão dar ênfase, vocês vão se preocupar mais com as palavras cognatas em um texto, tá? Então, vamos conversar aqui sobre quem são elas, né? Gente, quando falamos de palavras cognatas, a gente está falando sobre palavras que têm normalmente a mesma origem, né? E, por isso, elas são muito parecidas, tá? Nos diferentes idiomas que têm a mesma origem, tá? E aí, o que acontece? Elas assemelham-se tanto na escrita como no significado, e na grande maioria das vezes tem a mesma raiz,
tá? Quando a gente fala de afixos, a gente vai conversar mais especificamente sobre aí prefixos e sufixos mais à frente, a gente vai ver que muitos afixos são cognatos, né? E aí, quais são os exemplos que a gente tem? Né? Na aula passada, a gente até comentou sobre alguns, né, na área de vocês. Então, ó, program. Eu olho para a palavra program, eu sei o que ela significa. Programa. Project. Ó, project. Projeto. Né, ó. Computer. Computer. Computador. Né? Ó, information. Information. Informação. Né? Technology, ó, technology, tecnologia. System, sistema, tá? Então vejam que essas palavras, elas têm aí a pronúncia semelhante, a escrita semelhante e o mesmo significado, né? Então essas palavras a gente chama aí de palavras cognatas, né? Na língua inglesa, muitos textos usam bastante, a gente vai achar bastante palavras cognatas na maioria dos textos em inglês. E normalmente, às vezes, né, na grande maioria das vezes, claro, quando a gente olha para as palavras cognatas, a gente já tem mais ou menos a noção sobre o que o texto fala, tá? Podem ajudar significativamente na hora da leitura de textos, sim, com certeza, na hora da leitura de textos em inglês, tá? Ao ler um texto, a gente pode fazer uso das palavras cognatas como apoio, tá? Vai ser um apoio, uma ferramenta excelente na hora das análises, na hora das interpretações, gente. Elas ajudam a descobrir o sentido global do texto, né? Acabei de falar sobre isso. E, consequentemente, também ajudarão a deduzir o significado, gente, de outras palavras desconhecidas que não são cognatos, né? Aquilo que a gente que eu estava falando para vocês sobre o vocabulário também, né? Às vezes, a gente não conhece todas as palavras que estão no texto. Isso impacta? Não, se você souber fazer as inferências e utilizar aí como suporte para as inferências o entendimento aí das palavras cognatas, certo? Vocês vão perceber o quanto que é importante a gente saber identificar essas palavras e o quanto elas vão ajudar também a gente a compreender o sentido de outras palavras que a gente não conhece dentro do próprio texto, tá? Olhem aí alguns exemplos de palavras cognatas, né? Vamos ver aí algumas, vamos ler? Ó, nós temos a palavra video. Gente, não tem nem, né? Não tem o que se pensar, não. Olhou, já sei o que é, né? A palavra page, página, né? Ó, television, né? Television, ó, radio, né? Idea, né? Você vejam que às vezes muda um pouco na pronúncia, né? Ó, violin, tá? Competition, ok? Chocolate, deixa eu marcar aqui, né? Nós temos family, restaurant, music, human, garage, space, né? Ó, plant, connect, comedy, cinema, positive, tense, minute, né? Então, todas essas palavras aí, ao olhar para elas, né, elas se assemelham muito com as palavras em português que têm o mesmo significado, né? Então, essas palavras cognatas aí podem ajudar demais. Mas aí, ó, eu trouxe aí para vocês aí uma mensagem com base em uma linguagem mista, né? O que é que eu estou querendo dizer aí, gente, com essa imagem? Me digam. O que é que eu estou querendo dizer com essa imagem, pessoal? Caution, né? Falei sobre ela há pouco tempo quando a gente estava estudando lá a linguagem, né? Os tipos de linguagem. Então, caution, atenção, cuidado, alerta, né? Então, por quê? Porque nós podemos encontrar e se deparar com os falsos cognatos também, tá? Ai, professor, o que é isso? Falso cognato, né? Então, o falso cognato, ele deriva do latim ou do grego. Só o que acontece? Eles possuem aí a grafia semelhante, às vezes até igual, a outra palavra em português, mas, contudo, porém, todavia, no entanto, o sentido é totalmente diferente, às vezes até o oposto, tá bom?
Então, muito cuidado, certo? E por que existem essas palavras, né? Assim, os pesquisadores dizem porque ao longo do tempo as palavras, né, as línguas vão sofrendo mudanças, vão sofrendo alterações, né? E aí por isso que surgiram aí os falsos cognatos, tá bom? Olhem aqui essa imagem, ó. A gente sempre usa esse exemplo aqui quando a gente fala do inglês, né? Essa palavra push, não é puxar, né? Mas empurrar, né? E ao contrário, tá? Então, quando tem o pull, né? O pull é que é o puxar, né? E o push é o empurrar, tá bom? Então, cuidado, né? Porque às vezes, lá nos Estados Unidos, quando vocês forem fazer o intercâmbio de vocês, estudar, enfim, ou turistar, vocês podem se deparar com essas expressões, viu? Lá nas portas dos supermarkets, dos banheiros, enfim. Então, não vão mais cair aí nessa armadilha, tá bom? Então, push, cuidado. Push não é puxar, push é empurrar, né? E o pull é que é o puxar, tá bom? Então, vamos ver mais exemplos, né? Ó, college. Ué, professora, college não é colégio, não. Não, college seria aí tipo faculdade, né? Lá fora. Parents, né? São os pais, né? Não são os parentes, né? Parentes em inglês a gente chama de relatives, né? Ou relatives são os parentes. Pretend não é pretender, pretend é fingir, tá bom? Fingir, vejam aí como são danados, né? Os falsos cognatos, então cuidado, pelo amor de Deus, tá? E aí tem mais, né? Essas palavras enganam qualquer um desatento, então não sejam desatentos, tá? Alerta. Ó, assist, não parece assistir, mas na verdade é o quê? É ajudar, tá? College parece colégio, mas é faculdade, né? Data parece data, mas na verdade tem a ver o quê? Com dados, né? Com identificação, tá? Exit parece êxito, mas na verdade é saída. Novel não é novela, novel é romance, né? Que é romance. Notes não é notícia, é o que? É observar, renotar. Parents, acabei de falar do parents, significa pais. E o resume, né? Aqui não é no sentido de resumo, mas sim no sentido de recomeçar. Tá? Então, cuidado, tá bom? Mas também não vão se apavorar. Olha, nós temos braces e arms. Ué, professora, como assim? Braces são aqueles aparelhos ortodônticos que a gente usa, né, para fazer correção, né, daquele dentinho que ficou meio tortinho, né? E arm é que são os braços, tá bom? Olha a diferença, né? Então, brace, deixa eu colocar aqui, são os aparelhos, né? É o aparelho ortodôntico. E arm é braço, né? Arms são os braços, né? Vou botar aqui, arms são os braços. E aqui, gente, ó, exquisite, né? Aqui, gente, a gente está falando de exótico, né? Ó. Exótico não é esquisito, tá? É exótico mesmo, tá? E o weird, aqui é que é o esquisito, o estranho, né? É o estranho, tá bom? Então, cuidado. Eu trouxe só alguns casos, alguns exemplos para vocês, tá? Só para que vocês... Foi uma troca, né? Certo, é verdade, Santos. Então, assim, é só para vocês estarem alerta, né? Existem as palavras cognatas, nós vamos sempre focar nas palavras cognatas, mas é interessante que a gente saiba que existem os falsos cognatos, né? E que vocês podem ali, de repente, ver uma palavra que significa uma coisa, né? Mas é outra totalmente diferente, tá bom? Então, é só para vocês conhecerem. A gente normalmente chama aí os falsos cognatos de false friends, né? Ou false friends, tá? Tudo ok, pessoal? Vamos fazer um Let's Practice para ver se vocês captaram aí o significado, né, e compreenderam aí esse conteúdo nosso. Então, vamos lá. Ó. Assinale a alternativa que apresenta os cognatos corretos das palavras abaixo.
Vamos lá, 2 minutinhos para vocês. 2 minutes. Pronto, gente. E aí, me digam qual é a alternativa que representa aí, né, os cognatos corretos das palavras comédia, emoção e criação. O pessoal de caridade disse que é a letra A, responderam letra A. O pessoal de socorro também responderam aí a letra A. O Santos, letra A. O Kelvis, letra A. Alguém mais? Perfeito, gente, é isso mesmo, né? Então a gente tem aí, ó, comedy, que é comédia, emotion, que é emoção, e creation, que é criação, né? Não é comic é quadrinho, né? Quando a gente fala comic é quadrinho, né? Emotional é emocional, né? Não é emoção, né? Ok, gente? Ok, tudo alright? Perfeito, pois vamos lá para mais uma, tá? Segunda, essa daqui vai desafiar vocês um pouquinho mais, né? Vocês vão substituir o falso cognado. Observem que aí, ó, nós temos, aqui são falsos cognatos, ó. Attend, actually, educated, library e particular, né? Aí são falsos cognados. Vocês vão substituir pelas palavras adequadas que estão aqui, certo? Então vamos lá. E eu vou dar um tempinho um pouco maior para vocês, tá bom? 3 minutinhos. Construam aí no caderno de vocês. O que vocês acham? Né? Onde é que a gente vai encaixar aí cada uma dessas palavras para tirar esses falsos cognatos das frases, tá bom? Vamos lá, 3 minutos.
Pronto, gente. Deu certo? Conseguiram? Conseguiram? Ah, o pessoal de socorro já está colocando ali, né? Answer, lately, polite, bookstore, private. Vamos ver então? A letra A, né, tem assim, ó, attend the telephone, né? Gente, attend é participar, né? A gente usa mais para attend the class, por exemplo, participar da aula, né? Attend the conference, participar da conferência, né? Então, no sentido assim de atender o telefone, nós vamos usar answer, né? Esse attend não é atender, não, né? É participar. Então, aqui, ó, nós vamos usar answer, né? Deixa eu escrever bem aqui para vocês. Então, answer the phone, né? Ó, answer. Então, answer the telephone, tá? Perfeito, gente. Vamos para a letra B. A letra B diz assim, ó, I haven't been studying too much, actually, né? Aí, actually não é o atualmente, né? Tá bom? O actually aí seria... actually, na verdade, é o na verdade, né? Vamos dizer assim. Para dizer o atualmente, não é actually, né? Que parece, né? Nós usamos aí o quê? Nós vamos usar o lately, né? Lately, tá? Então, I haven't been studying too much lately, né? Eu não tenho estudado muito atualmente, tá bom? Ok? Perfeito, gente? Vamos lá para a letra C. Her new boyfriend is so educated. Gente, esse educated aí é mais no caso de educado, mas educado no sentido da instrução, né? Quando a gente fala nesse sentido aí, é no sentido da instrução, tá? Do nível de instrução dele, tá? Para dizer o educado no sentido da característica de personalidade, nós usamos polite, né? Ó, her new boyfriend is so polite, tá? Ó, polite. A letra D, né? Ó, I need to go to the library to buy 2 English books. Gente, library não é a livraria, né? Então, se é para ir comprar, buy books, a gente compra na bookstore, né? A library é a biblioteca, né? Então, a gente tem aí a bookstore. Na letra E, né? Letra E, Mary goes to a particular school near her house, né? Então, a Mary vai para uma escola, vamos dizer assim, privada, próxima à escola dela, né? Então, aqui, gente, a gente não vai usar esse particular, né? Nesse sentido, mais private, né? Escola particular, e a gente usa o private. Tá? Então, nós temos answer, lately, polite, bookstore and private. Ok, pessoal? Tranquilo? Perfeito aí, pessoal de Socorro do Piauí participando, né? Maravilha! Agora, eu trouxe para vocês esse trecho. É um trecho pequenininho de um texto, tá? Ele não está aí na íntegra, né? Tem só um pedacinho dele. E aí eu tenho alguns desafios, tá bom? Para vocês em relação a esse pequeno texto. O que eu quero que vocês façam aí? Eu quero que vocês façam aquela atividadezinha, vou até trazer para cá, ó, similar. Né? Então, vocês vão olhar para esse texto e tirar dele aí o máximo de palavras cognatas que vocês conseguirem, tá bom? E aí, à medida que vocês retirarem as palavras cognatas, eu quero que você tente, né, aí, parece que está cortado, considerando as palavras cognatas que você conseguiu compreender do texto, né, que tem um uzinho aqui no final, não saiu aí, mas tem um uzinho, né? Então, à medida que vocês forem selecionando aí as palavras cognatas, vocês já vão tentar aí captar qual é a mensagem desse texto, né? Qual o sentido global aí, geral desse texto. Não precisa recorrer a dicionário, não precisa parar e deixa eu procurar aqui o sentido disso no dicionário e tal. Não, agora não, tá bom? Nosso foco primeiro é compreender o texto, né, de uma forma mais clara, utilizando aí essas estratégias que nós aprendemos, em especial agora, que foi a identificação das palavras cognatas, tá bom? Então, vamos ver aí se dá certo. Vamos lá, gente.
Como o texto é um texto diferente, um pouquinho diferente, né? Eu vou dar para vocês 3 minutos, tá bom? Vamos lá, vai lendo e vai escrevendo aí no caderno as palavras cognatas e aí depois vai tentando captar o que é que esse texto vem trazendo aí para a gente. Vamos lá, 3 minutos. Pronto, gente. Conseguiram? E aí, pessoal de caridade, conseguiram? Destacaram, selecionaram as palavras cognatas do texto? Conseguiram desvendar o que esse texto fala? Ótimo, perfeito. Olha só quantas palavras cognatas, né? Institution, independent, federal, dedicated, public, education, basic, national, serves. Perfeito, gente. Muito bem. Alguém mais, gente? E aí, com base nessas palavras, nesses cognatos, né, sobre o que vem falando desse texto, deu para vocês identificarem? O que vocês acham aí, né? O título diz assim, ó, The Smithsonian Institution, né? É uma instituição aí, né? Pronto, então vamos lá. Olha só, né? O texto diz assim, ó, The Smithsonian Institution, né? A instituição Smithsonian, né? Que aí não tem como a gente traduzir em inglês normalmente, pessoal, os nomes a gente não traduz, né? Estabelecimentos, os nomes de pessoas, tá? Permanece o mesmo, tá bom? A instituição Smithsonian, né? Então, vou aqui, ó, vou marcando aqui os cognatos, vou fazer o que eu pedi para vocês fazerem, né? Vou dando uma olhada, vou marcando aqui, ó, o que se parece aqui com o português,
ó, independent, né, ó, federal, ok? Ok, gente? Public, education, né? Basic, aí vem o national, service, ó, arts, science, history, que mais? Apareceu aqui o national, né? Novamente, tá? Million, lembrei a palavra milhões, né? Objects, total, aí vem o public novamente, né? Até se repete às vezes, tá? Olhem aí, ó. Então, eu olhando para aí, né? Eu vejo o quê? Que é uma instituição, né? Uma instituição federal que trabalha com o quê, né? Trabalha aí com a arte, com a ciência, com a história. Que mais? Tem não sei quantos milhões de objetos, não é isso? E aí, o que mais que vocês entenderam? Alguém quer complementar? Ninguém? Pois vamos lá. Ó. The Smithsonian Institution, vamos falar um pouquinho aqui sobre ela, né? Is an independent federal establishment, né? Então, a instituição Smithsonian, né, é um estabelecimento federal independente, dedicado a quê, ó? Public Education, né, educação pública, Basic Research, pesquisa básica, and National Service, e serviço nacional né, em que áreas, né? Na área de Arts, Science and History, né? São as áreas aí que a instituição Smithsonian trabalha e atua, né, na área de arte, na área das ciências, na área da história. Its 12 museums, né, os seus 12 museus, and the National Zoo, né, e o Zoológico Nacional, possess more than 70 million objects and specimens, né, e o Zoológico Nacional possui aí mais de 70 milhões de objetos e espécies, né. About 1% of the total is on public display, né? Cerca de 1% do total está exposto aí ao público, with the rest used for research. E o resto é usado para pesquisas, tá bom, gente? Então, perfeito, né? Aí vocês conseguiram tirar muitas palavras cognatas do texto. Só precisam, não me deram feedback, né? Mas só precisam saber usar aí essas palavras, tá? Articular aí essas palavras para vocês entenderem a ideia geral, a mensagem geral que o texto quer passar, tá bom? Mas está tranquila a identificação das palavras cognatas, né? Então, é só focar nelas, tá? Se vocês observarem, todas elas, em todas essas palavras cognatas aí, está embutido o sentido geral desse texto, né? A mensagem que o texto deseja passar, tá bom? Então, identificar essas palavras cognatas vai ajudar vocês demais, tá? E hoje, a gente já está chegando aí no finalzinho da aula, tá? Eu vou explicar homework para vocês, eu vou deixar uma homework, tá? Não esqueçam que em todas as nossas aulas vocês terão um desafiozinho aí para responder, certo? E hoje não será diferente, tá? Então, eu trouxe aqui uma homework para vocês, vou explicar, tá? E é para encaixar o estudo do nosso inglês aí na rotina de vocês, para não deixar de fazer, tá bom? Para vocês treinarem essas estratégias que nós aprendemos na aula de hoje, tá bom? Especialmente aí as palavras cognatas, tá? Então, eu vou deixar esse texto para vocês. Olha só, read and answer the question, né? Então, aí tem o texto, olha o título do texto. What can you do with computers? Né? O que você pode fazer com os computadores, né? E aí, gente, o texto, na verdade, ele é um trecho de um texto. Tá? Ele é um trecho de um texto maior. Tá? Mas nesse texto, vocês vão fazer aquela leitura destacando as palavras cognatas. Tá? E aí vocês vão ler e responder as duas questões. Né? Então, retire as palavras cognatas do texto, dê significado a elas. Né? Então, você vai... Achou a palavra cognata? Pronto. O que você acha que ela significa? Né? Essa palavra aqui é a cognata, ela é igual a palavra está em português, aí bota lá o significado. Né? 2.
considerando o seu entendimento sobre as palavras cognatas, sobre o que o texto fala, né? Eu não queria que vocês, por enquanto, recorressem ao dicionário, não. Eu queria que vocês focassem primeiro na identificação das palavras cognatas, certo? E aí, olhar essas palavras cognatas ali no texto. Se for o caso, ler uma, ler a primeira vez, depois ler a segunda vez, aí destaca ali as palavras cognatas, aí vai ler a terceira vez, olhando para o que você entendeu sobre essas palavras cognatas, e aí vocês, com base nisso, né, com base na articulação aí do entendimento das palavras cognatas, vocês vão, não é para traduzir o texto, entendo, eu não estou pedindo para vocês traduzirem o texto, eu estou dizendo para vocês, eu quero que vocês tentem passar aí sobre o que o texto fala, mas não é tradução, é entender. Né? Pode ser uma frase, eu acho que o texto fala sobre o uso dos computadores nas grandes empresas dos Estados Unidos. Pronto, é resumidamente, não é uma tradução, não é você pegar o texto e escrever lá o significado de cada palavra e tal, não, eu só quero isso. O texto está falando dos computadores mais modernos, que é melhor utilizar os computadores mais modernos, que tem mais softwares, por isso. Pronto. É bem resumidinho, em uma frase, né? Quero que vocês me passem aí o que vocês entenderam sobre a ideia geral desse trecho de um texto. É um trechinho de um texto, só são 2 parágrafos, certo? E aí, pessoal, nós estamos encerrando. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Está tudo ok? Vocês querem fazer perguntas sobre o que nós estudamos hoje? Posso encerrar tranquila? Né? Deu para captar direitinho o que significa aí a linguagem? As linguagens verbal, não verbal e mista, em especial a linguagem não verbal. Deu para entender aí o que são as palavras cognatas e que vocês precisam estarem atentos, porque também existem os falsos cognatos, né? Porém, focar nas palavras cognatas e o uso das palavras cognatas para entender a ideia geral do texto. Tá tranquilo em relação a isso, pessoal? Vou entender o silêncio de vocês como um sim, tá bom? Certo? Perguntas? Não tem perguntas? Perfeito. Pois então, não esqueçam de fazer a homework, ok? Na próxima aula a gente vai fazer uma breve retomada desse conteúdo que nós estudamos hoje e faremos aí a checagem dessa homework e iremos trabalhar novas estratégias, novos conteúdos também, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês e nós estamos encerrando agora. Bye, bye. See you.